Quero agradecer ao eterno Deus por mais essa grande oportunidade que Ele tem me dado de estarmos aqui mais uma vez para podermos meditar na santa e poderosa palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Eu queria ler juntamente com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, Lucas capítulo 17, versículos de número 26 e 27, que nos diz da seguinte maneira: da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noar, ou Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noar entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos. Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27, nos traz uma mensagem para os nossos dias, creio eu, bem atual. Por quê? Porque está falando da volta do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Jesus veio a esse mundo, nasceu, cresceu, nasceu de uma virgem, através da obra do Espírito Santo, cresceu, e ele começou o seu ministério, morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Só que ele prometeu de um dia voltar. E uma das comparações que Jesus fez da sua volta, e nós não podemos esquecer da sua volta porque é importante para a igreja de Cristo, porque Paulo diz que se nós esperarmos de Deus, do Senhor Jesus, somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ou de toda a criatura. Por quê? Porque a nossa cidade não é aqui, a nossa morada eterna não é aqui. A nossa morada, a nossa cidade está no céu, nós estaremos na presença do Senhor, é lá que nós devemos pensar, então estar lá com o Senhor que nós devemos nos esforçar. E Jesus então ele disse, olha, prometeu que ele viria buscar, e quando ele viesse, logicamente, ele levaria, Paulo acaba dando essa explicação, de que os mortos então estariam ressuscitando, e também ele estaria então trazendo consigo, ou melhor dizendo, levando consigo a igreja que estivesse viva nos dias do seu retorno. E ele então fez uma comparação, uma das comparações que o Senhor faz, além de outras comparações, ele diz, olha, da mesma forma como foi nos dias de Noé, o seu nome hebraico Noar, Noé, que significa descanso, o seu nome Noar significa descanso. Então, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na volta, vamos dizer assim, do Filho do Homem, na sua volta a esse mundo. Porque as pessoas viviam naturalmente, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E a Bíblia nos relata, falando sobre o dilúvio, que foi de uma forma geral sobre a terra, há explicações geológicas sobre isso, há explicações aí que pode ser dadas cientificamente sobre o dilúvio ser mundial, há muitas provas em que nós podemos ter, e se tem essas provas, para dizer que realmente houve o dilúvio. E então, quando veio o dilúvio, Noé entrou na arca, ele construiu a arca. A Bíblia diz que ele foi alertado pelo Senhor e foi determinado que ele construísse uma arca, e assim ele fez, e de quando o Senhor falou com ele até o dilúvio, foi mais ou menos aí 120 anos que ele ficou fazendo, que ele ficou elaborando, e somente ele, sua mulher, seus 3 filhos e as 3 esposas, ou suas 3 noras, é que entraram na arca. O resto da população, logicamente, não acreditou na sua pregação, porque a Bíblia diz que naquele tempo não chovia, somente o vapor que subia da terra, então ele descia e regava novamente a terra. Então, dá a impressão, e nós entendemos isso, que não havia
então chuva naquela época. Até porque a palavra céu, né, no hebraico é shamaim, quer dizer, são as águas de cima, porque maim é água, então shamaim é céus. Então dá-nos a entender que na realidade as águas ficavam em cima, o clima era totalmente diferente antes do dilúvio. Não sabemos o que aconteceu verdadeiramente. Há, como eu disse, propostas científicas do deslocamento, né, do eixo da Terra, para que então houvesse as estações, porque tudo parecia que vivia de uma forma harmoniosa, e somente o vapor que descia, ele era suficiente para as pessoas estarem ali. Inclusive a Bíblia faz um relato especial da idade das pessoas até o dilúvio e depois do dilúvio. Até o dilúvio a Bíblia cita pessoas que viveram, como no caso de Matusalém, né? Ele viveu 969 anos, o próprio Noé, né, teve a sua vida longa. Também outros ali que são citados pela palavra de Deus tiveram a vida longa, mas todos eles pereceram, né? E dá-nos entender que o próprio Matusalém também ele pereceu com as águas do dilúvio, porque foi no tempo, quando ele fez 969 anos, que acabou vindo o dilúvio sobre a terra. E após Noé, as coisas mudaram. Então dá-nos a entender que houve os climas, as estações, né? E então diz que até o eixo da Terra é que deslocou com aquele fato. A forma nós não sabemos, né? Supõe-se que foi um meteorito que acabou atingindo a Terra, e com isso, né, os animais, os grandes animais que existiam na época, eles acabaram se consumindo, e aí então houve toda uma alteração, e passou a ter então a chuva que não existia. E a Bíblia é clara em dizer que era só um vapor que subia da terra e ela mesmo acabava regando a terra. E houve o dilúvio. Então, quando Noé, por certo, recebeu aquela visita, porque a Bíblia diz que o Senhor olha para a terra e vê Noé como alguém que tinha capacidade, né? Ele achou graça pela sua fidelidade, ele acha graça aos olhos do Senhor, e ele diz: olha, Noé, construa uma arca, porque eu vou dar fim em toda a minha criação, né? E nela então você vai levar os animais e vai então entrar na arca. No dia que eu mandar, você entra na arca e espera. E foi assim que ele fez. E por certo, logicamente, Noé dizia, e deve ter também contratado muitas pessoas para estar ajudando a fazer aquela arca, embora do dia que o Senhor falou até o dilúvio foram mais ou menos 120 anos, que demorou para que o Senhor cumprisse aquela promessa que havia feito quando ele procura Noé, quando ele conversa com Noé e diz dos seus propósitos, anunciando a Noé o que ele iria fazer. E o próprio Senhor Jesus acaba citando essa passagem bíblica, dando autenticidade, logicamente, a ela, para o cristianismo também, né? E dando autenticidade do fato, dizendo que como foi nos dias de Noé, também a vinda do Filho do Homem vai ser da mesma forma. As pessoas estarão o quê? Fora da vontade. E como a Bíblia diz que quando o Senhor escolhe Noé, o povo vivia ao léu da sorte, esquecendo-se do seu Criador, esquecendo-se de que ele tinha um compromisso, né? Que o povo tinha um compromisso com o seu Criador, de um retorno para ele. Então o que acaba acontecendo? Que as pessoas, por certo, quando Noé deve ter contado o fato, olha, o Senhor, o eterno Deus, aquele Criador, desde o princípio, ele me procurou e falou que ele vai exterminar para que eu construa uma arca, e foi lá na montanha para construir. Alguém disse: olha, esse homem é louco, porque não chovia, as águas não alcançavam onde ele começa a fazer a sua construção, né? E fazer uma embarcação tão grande, né? No lugar de
uma certa altura em que não havia possibilidade das águas, nunca tinham chegado até aquela altura, era uma loucura para os dias de Noé. Assim mesmo, quando às vezes nós conversamos com as pessoas e nós falamos ou nós pregamos e dizemos, olha, Jesus vai voltar para buscar um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras, como Tito, como Paulo escreve para Tito, olha, vai ser dessa maneira. Então as pessoas também nos consideram como loucura, dizendo, olha, há quanto tempo que se fala que Jesus vai voltar? Mas eu quero dizer uma coisa aqui, Jesus nunca disse o dia. Quando perguntaram e indagaram, ele disse, olha, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai sabe o dia da volta, o dia que eu vou voltar aqui. Então, ele não deixou o dia. E ele deu algumas expressões dizendo qual seria a forma. Olha, o povo estaria fora, o povo não estaria nem aí com as coisas de Deus, assim como foi nos dias de Noé. Haviam se desviado, haviam deixado, abandonado, não ligavam mais para as coisas divinas. E somente Noé foi achado como justo na terra. E por isso então, ele, sua mulher e seus filhos, seus 3 filhos e as 3 noras acabaram por se salvando naquela arca, aonde houve aquela construção, né? Diferente do que muitos nós vemos às vezes pelos filmes aí, a descrição bíblica do que era a arca, né? Que ela tinha uma janela e essa janela era somente para o céu, né? Ela não tinha janelas laterais, ela tinha uma porta lateral onde eles entraram, betumaram, e quando chegaram até a arca, Noé disse, olha, eu não posso fazer nada. Quando as pessoas perceberam que começou a chover, né? Noé entra na arca, fica lá 7 dias. Talvez foram ali zombar, cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva? A água vai chegar aí. Talvez ele teve muita zombaria, até mesmo durante toda aquela construção. As próprias pessoas que devem ter ali trabalhado para ele, para fazer aquela arca, devem ter zombado. Onde já se viu, né? A chegar aqui, né? Estar chegando, a água chegar até aqui e dizer que vai acabar tudo. Mas quando começou a chover, e começa a chover, e chover, e chover, eles correram, e Noé disse, olha, foi fechado pelo lado de fora, eu não posso fazer nada, né? Noé não pôde fazer nada para que as pessoas não entrassem, e tiveram ele como louco, e Jesus disse, olha, vai ser da mesma forma, as pessoas não vão acreditar, elas vão estar vivendo de uma forma assim, alheia à vontade do Senhor, desapercebidos do que pode acontecer, e a Bíblia é clara nisso. Nós não podemos esquecer que uma das promessas do Senhor para conosco é voltar, buscar a sua igreja. Quando ele estava reunido ali com os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse, olha, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar, eu não vou ficar lá, eu vou preparar um lugar para vocês, vou voltar para levar vocês para que onde eu estiver, também vocês possam estar. E logicamente que eles esperaram para os seus dias, todos esperaram, Paulo espera também para os seus dias, todos esperam para os seus dias a volta de Jesus Cristo. O que nós não podemos fazer é nos esquecer de que Jesus prometeu, e ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vemos o cumprimento das profecias bíblicas se cumprindo a cada dia, durante todos aí esses 2000 anos, ou mais do que isso, né? Mas as profecias bíblicas do Novo Testamento, do Segundo Testamento, nós vemos elas se cumprindo, né? Tem se cumprido muitos nos nossos dias. Daniel, que escreveu muito antes de Cristo, ele deixa escrito que nos fins dos tempos a ciência se multiplicaria. E o que nós vemos hoje, né? O que dizer hoje da ciência, que já quer fazer um ser humano? O projeto do homem é fazer um semelhante a ele, né? Ser como o eterno Deus, é uma das aspirações, né? A clonagem tem mostrado isso. Então nós vemos que em termos de tecnologia, como nós estamos avançados. E uma das promessas também era essa, olha, no final dos tempos a ciência se multiplicará. E nós vemos essa multiplicação nos nossos dias, a dia, né? Celular, computador, né? A internet, nós vemos como a tecnologia tem chegado e
beneficiado as nossas vidas, sim, mas ela tem se multiplicado, é um dos cumprimentos. E isso, como eu disse, escrito há muitos anos, séculos, antes do próprio Senhor Jesus. E agora essa palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Olha, nos dias da volta do Filho do Homem vai estar como nos dias de Noé. Uma das características que ele deu várias características que nós vamos juntando, né? O quebra-cabeça para entender, mas uma delas era essa. Então nós podemos partir desse princípio também, de que as pessoas estão voltadas para as coisas terrenas. Não é mais o Senhor, o eterno Deus, o centro da nossa aspiração, e sim o homem, o ser humano, né? É o centro, o egocentrismo no nosso meio, o ser humano como centro de todas as atenções. E esquece-se de que há um eterno Deus, esquece de que Ele tem princípios para as nossas vidas, esquece de que Ele tem um desejo para as nossas vidas, e que se nós não nos atentarmos para isso, nós por certo vamos ficar e perecer como pereceu todos aqueles que não aceitaram entrar na arca, porque somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, é que puderam entrar na arca naquele momento. E nós vemos então a dificuldade. E Jesus falou, olha, vai ser do mesmo jeito. As pessoas não dão mais importância aos princípios bíblicos, aos princípios que o Senhor, o eterno Deus, Jesus Cristo, espera de cada um de nós. Não dão mais importância. Não dão mais importância em saber se Jesus volta ou não. Não creem mais, não acreditam mais. Dizem, olha, quanto tempo ele fala isso. Talvez aquelas pessoas disseram, né? Mas você vai construir a arca, quanto tempo vai demorar? Né? E 120 anos se passaram. Quer dizer, quantas pessoas chegaram a Noé e falaram, Noé, e daí? Quando vai ser? Está demorando. Por que está demorando tanto? Mas um dia chegou. Um dia inesperado chegou. E ele entra na arca, ali com aqueles animais, e fecha a porta. E 7 dias depois começa o dilúvio. Não só águas que caíam, a Bíblia diz, águas que caíam do céu, mas também águas que surgiam, que brotavam da terra e foram então inundando e subindo, chegaram até a arca. As pessoas ali que tentaram, não conseguiram, porque não tinha a possibilidade, e a Bíblia diz que todos então foram sepultados pela água do batismo, a água do dilúvio, melhor dizendo, foram sepultados ali, pela água daquele dilúvio de águas que vinha do céu, como eu disse, Hashamayim, né? As águas de cima, Shamayim, Maim, águas, Shamayim, céus, águas que estão em cima, caíram, e águas que estavam embaixo começaram a fluir, e aí então houve aquele grande dilúvio, e levou a todas aquelas pessoas que estavam desapercebidas. Noé, por certo, eu tenho certeza absoluta que ele falou, que ele disse para as pessoas o que o Senhor tinha falado com ele, que ele proclamou as palavras, olha, vai ter um dilúvio, e a promessa de que todos vão perecer quem não entrar na arca. Hoje nós podemos comparar que Jesus é a nossa arca, né? Jesus é a arca que vai nos levar para o céu. Ele é o nosso Salvador. Ele é a arca que vai fazer com que nós possamos chegar até os céus. E há uma promessa dele vir buscar. A Bíblia é repleta de passagens, tanto que ele falou, quanto os apóstolos falaram também sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E até mesmo no livro do Apocalipse, o livro das revelações, né? Porque Apocalipse quer dizer revelações. No livro das revelações, nós temos isso, né? Nós temos ali, talvez figuradamente, do que vai acontecer, mas nos dá uma noção. Nós temos aí um esqueleto, um projeto daquilo que vai ser na volta de Jesus, como vai se dar. Podemos tirar, e não podemos esquecer
né? Que a nossa morada não é aqui. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei para buscar vocês. Ele não disse o dia, não disse a hora, por isso dizer que está demorando é balela, porque se ele não deu prazo, não está demorando. E se nós considerarmos o que Pedro fala, olha, irmãos, considerar isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor. Então, se nós fizermos essa comparação de quando Jesus falou, não se passaram 2 dias ainda. Nós não chegamos ainda no tempo do ministério de Jesus, então a sua promessa dele voltar não se passou 2 dias, porque se 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor, e um dia para o Senhor são como 1000 anos para nós, ainda não se decorreu 2 dias para o Senhor de quando Cristo subiu, e prometendo que iria voltar. E os próprios anjos, no dia da sua subida, no dia da sua ascensão, foram que disseram: olha, do mesmo jeito, sobre as nuvens, Jesus irá voltar. Assim como ele subiu, ele vai voltar. E a promessa é que ele voltará para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor. São humanos, são frágeis, são fracos, né? São pessoas comuns, como todo e qualquer ser humano, mas que procura fazer a vontade do Senhor na sua vida, que procura viver de acordo com aquilo que o Senhor fala, de acordo com aquilo que o Senhor nos traz. São pessoas que estão querendo uma coisa nova, querendo viver diferente nesse mundo. Então, tem uma mudança de vida. Não fique como aqueles que ficaram no dia do dilúvio. Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim também será no dia que eu voltar a esse mundo. Que eu voltar, as pessoas estarão dispersas, não estarão mais pensando na minha volta, não estarão mais interessadas nas minhas coisas. Cuidado, cuidado, porque nós aguardamos Jesus para buscar a sua igreja. E estamos aqui como alertas ou alertadores daqueles que nos ouvem, de saber, se prepara, porque Jesus vai voltar. Não sei o dia, não sei a hora. Posso dizer que está mais próximo do que quando ele foi. E muito mais porque as profecias têm se cumprido da sua volta. As pessoas têm voltado-se contra as coisas de Deus. Voltados contra os princípios da palavra de Deus. E isso é uma das garantias que está próximo à volta de Jesus. Que o Senhor possa falar através do seu Espírito Santo, através do seu coração. E você hoje mesmo, que está fora dos caminhos do Senhor, volte. Você que ainda não esteve, possa aceitá-lo como Salvador e também ficar aguardando a sua volta, porque ele voltará. A sua palavra não volta atrás, passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.